Olá, nós estamos no ar com mais uma edição do programa Presença Espírita aqui na TV Vila Velha. São 22 horas e nessa próxima hora nós vamos falar a respeito do Espiritismo, vamos levar até você a visão espírita a respeito da vida, dos seus valores. Lembrando que nós estamos desde o final de novembro com a programação especial de Natal, falando a respeito do verdadeiro significado desta data para nós cristãos, falando sobre Jesus. E como é tradicional, há mais de 12 anos, o programa Presença Espírita se prepara então para o encerramento das suas atividades do ano com esse tema que nos toca tanto ao coração. Nós já estamos aqui com a Eulécia de retorno de viagem, Eulécia, e já entrando de retorno de viagem num programa tão especial como o de Natal, né? Realmente, gente, uma boa noite, é um prazer realmente estar no retorno nesse programa e principalmente num assunto assim tão bom de comentar, que é sobre o Natal. Ainda mais essa viagem, já que você tocou na viagem, né, Silvia? Essa viagem que nós fizemos foi nas pegadas de Jesus. Passamos nos locais onde passou Paulo de Tarso, Maria, Barnabé, e foi muito emocionante a gente ver esses lugares e sentir o clima da época. Inclusive, nós estávamos comentando aqui que em Magdala tem uma aldeia que está caracterizada exatamente como no século I. Então as pessoas estão com a mesma roupa, o restaurante serviu a comida que se comia na época. Então é uma maneira de não deixar... É um país cristão, que não é exatamente, podemos dizer, cristão, mas que, apesar de ser lugares turísticos, nós vemos lá que visitam aqueles locais pessoas de todo mundo, de todos os países. Eles fazem visita ali, porque Jesus foi aquela criatura que realmente marcou a história, marcou as pessoas, tanto que essa caracterização de estar vivendo no século I, na cidade de Magdala, realmente para preservar a figura do Cristo, porque embora esteja localizada num país não cristão, mas é importante a gente pensar o porquê que eles estão fazendo questão de preservar a presença de Jesus, a casa de Maria, aonde passou Barnabé, aonde passou Paulo de Tarso e tantos outros. Então é importante retornarmos justamente hoje com o nosso convidado que vai falar sobre o Natal, e a gente assim volta mais fortalecida na nossa fé, por ver que tantas pessoas no mundo todo procuram conhecer aqueles lugares onde Jesus passou, embora não sendo cristãos. Então é uma coisa para a gente realmente meditar, né? O porquê essa força que ele tem, que as pessoas vão embora, seja fora de temporada, fora de época, e é povo de todo mundo para visitar esses locais. E é interessante isso porque... Jesus teve uma presença tão importante na vida do planeta Terra que mesmo aqueles que não acreditam em Jesus como o enviado e encarando-o apenas como um profeta, dividem o tempo na Terra em antes de Cristo e depois de Cristo. Todos os seres encarnados na Terra determinam o calendário assim, dada a importância de Jesus. E hoje nós estamos recebendo o Edson Barros, que nos auxiliou muito no programa esse ano, vindo várias vezes aqui colaborar com a doutrina espírita, e hoje vai falar a respeito de Jesus, o verdadeiro significado do Natal. Bem-vindo, Edson. Boa noite, Silvia, boa noite, Eulécia, boa noite aos amigos que nos assistem. É uma grande alegria estar novamente aqui, e principalmente numa época assim tão festiva, né? Festiva, né? Que traz um sentimento de paz, de harmonia, de amor a todos nós. Então, eu estou muito feliz. Obrigado pelo convite. E nós, essa pergunta que eu vou fazer para o Edson, na verdade, nós recebemos durante o ano todo. Eulécia, desde o começo das primeiras edições do programa, em fevereiro, essa pergunta sempre chega. Raramente não tem um mês que ela não chega. Muitas pessoas, quando tocam no assunto cristianismo, referem-se às igrejas católicas, às igrejas evangélicas,
mas não fazem o link com o espiritismo. Eu gostaria de saber do Edson e que ele pudesse explicar aos nossos telespectadores se o espiritismo também é uma religião cristã. O espiritismo, ele é cristão, sem sombra de dúvidas. Até porque toda a doutrina espírita, ela é fundamentada na moral do Cristo. E nós vamos ver textualmente Kardec perguntando no Livro dos Espíritos qual é o espírito mais perfeito que foi enviado à Terra para servir ao homem de modelo e guia, e os espíritos respondem que é Jesus. Então Jesus é a base da doutrina espírita, ele é o nosso modelo, ou seja, aquele que nós vamos copiar, que nós vamos utilizar para desenvolver as nossas potencialidades, e é o nosso guia, é o nosso condutor, aquele que vai nos levar aos nossos objetivos. Tanto é cristão que Kardec desenvolve, quando ele vai tratar depois, desdobrar as leis morais que estão no Livro dos Espíritos, ele desenvolve o Evangelho segundo o Espiritismo, que é, na verdade, um grande livro de moralidade, né, onde ele explica, através da luz que a doutrina espírita nos traz, a moral do Cristo. Todos os ensinamentos morais, fala de coisas que Jesus talvez não pudesse explicar com todas as letras à época, porque a população não teria condições de compreender. Então, Kardec desenvolve no Evangelho segundo o Espiritismo a moral do Cristo. Há uma confusão, Silvia e Eulécia, porque muitas pessoas ligam a doutrina espírita a outras filosofias religiosas que não são o espiritismo, né? Com todo o respeito que nós temos a todas as filosofias religiosas. Mas espiritismo é a doutrina que foi codificada por Allan Kardec. Espiritismo é um neologismo criado por Allan Kardec para enfeixar esse conteúdo que estão nas obras básicas. Então, com o respeito devido às demais religiões, espiritismo que não está contido nas obras de Allan Kardec não é espiritismo. Pode ter outras denominações, pode ser muito bom, pode ser muito precioso, mas o espiritismo realmente é cristão e o conteúdo básico estão nas obras de Kardec. E o Espírito Emmanuel, certa vez, orientou o Chico Xavier que se o espiritismo não tivesse o Cristo como pedra fundamental, ele seria apenas mais uma religião na face da Terra. Na verdade, acho que as pessoas acham que não é religião, porque nós sempre falamos, né, que espiritismo é ciência, filosofia e religião. Então, o que quer dizer isso? Se ela é ciência, filosofia e religião, nós temos que entender, compreender, passar pelo crivo da nossa razão, né? Então, é um pouquinho diferente das regiões em que as pessoas seguem aquelas diretrizes, aquelas normas que os seus líderes impõem, né? E nós, e o Espiritismo, não fazemos crítica nenhuma, só estamos fazendo uma análise da diferença, porque as pessoas acham que o Espiritismo não é religião. Tanto que na Europa, em certos países, é só filosofia. Elas também não a veem como uma religião, justamente por ter esse tríplice aspecto. E como não tem o líder que manda, nem nada, né? É como Kardec fala, tudo tem que passar pelo crivo da razão. Então nós temos que entender aquilo que nós estamos lendo, não é aceitar só porque alguém impôs. E é interessante também, Eulécia, que as religiões milenares, elas têm tantos rituais, então o ritual está muito atrelado à religião. A palavra religião é um preconceito nela, né? Então... Já você vê o altar, já você vê flores, já vê alguma coisa, quando né? Não tem, tanto que tem pessoas que conhece o espiritismo, frequenta o espiritismo, mas ainda tem necessidade de ir à missa, de se ajoelhar, de comungar, porque ela sente que só é religião, que só tem o valor se tiver os rituais atrelados. Porque o espiritismo é muito simples. Quem conhece uma casa espírita vai adentrar uma escola com salas e cadeiras e mesas e mais nada, né? Exato. Então, nós não temos a suntuosidade dos templos, que também está ligada à religião, que faz parte até da materialização, né, dos rituais que são importantes para alguns homens, né? A questão da religião é interessante notar, porque muitas vezes a gente fica preso ao religiosismo, né, ao exterior, e isso que é aquela religião que tradicionalmente se conhece, com os dogmas, com os rituais, com toda aquela questão exterior, né? E o que precisa ter é a religiosidade, ou seja, aquele sentimento
de amor a Deus, de fé, de caridade que está no nosso coração, sem nenhum culto exterior. É exatamente essa a diferença entre o cristianismo vivido na doutrina espírita, como nós falamos com todo respeito, aquele vivido talvez em outras filosofias religiosas. Porque nós procuramos trazer para dentro da doutrina espírita aquela religião que Jesus viveu, né? Sem nenhum rótulo, sem nenhum dogma, mas a religião do abraçar, do amar, do ser realmente caridoso, do estar ali presente junto com aqueles que fazem parte da nossa vida. E nós vamos encerrar esse bloco lembrando que na introdução do livro Nosso Lar, no prefácio de Emmanuel, ele diz que nós precisamos de espiritismo, nós precisamos de espiritualismo, mas nós precisamos muito mais de espiritualidade, que é isso que você dizia, né? Que é a nossa ligação com Deus e o cumprimento de suas leis, vivendo toda a moral do Cristo na sua essência. Nós vamos fazer um intervalo, a Eulécia abre o segundo bloco, apresentando o livro para vocês que já participaram aqui da nossa página no Facebook, e o Edson continua com a entrevista, nós já voltamos. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do Presença Espírita e, comumente fazemos, apresentamos o livro a ser sorteado hoje. Hoje o Caminho, Verdade e Vida será o livro sorteado, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Manuel. É um livro que faz parte da coleção Fonte Viva, Pão Nosso, Vinha de Luz e Ceifa de Luz. E nos traz, o benfeitor nos traz em palavras simples e agradáveis explicações sobre o cristianismo, sobre as palavras de Jesus, sobre os ensinamentos que ele nos deixou. Então essa coleção, na verdade, para muitos espíritas constitui assim, um livro de cabeceira, porque se você está com alguma dúvida, quer apaziguar a sua mente, o seu coração, o seu espírito, está com uma dúvida, uma atitude a tomar, abra uma página desse livro que você meditando você vai encontrar a resposta. Eu abri aqui ao acaso e a mensagem é essa: conta de si. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Paulo, na carta aos Romanos. Então é uma frase das cartas de Paulo em que o benfeitor faz os comentários. É razoável que o homem se consagra à solução de todos os problemas alusivo à esfera que o rodeia no mundo. Entretanto, é necessário saiba a espécie de contas que prestará ao Supremo Senhor, ao termo das obrigações que lhe foram cometidas. Inquieta-se a maioria das criaturas com o destino dos outros, descuidados de si mesmos. Homens existem que se desesperam pela impossibilidade de operar a melhoria de companheiros ou determinadas instituições. Todavia, a quem pertencerão de fato os acertos patrimoniais do mundo? A resposta é dada porque os senhores mais poderosos depreender-se-ão da economia planetária, entregando-a a novos operários de Deus para o serviço de evolução infinita. O argumento, contudo, suscitará certas perguntas dos cérebros menos avisados. Se a conta reclamada refere-se ao círculo pessoal, o que tem o homem a ver pelas contas de sua família, de sua casa, de sua oficina? Cumpre-nos então esclarecer que os companheiros da intimidade doméstica, a posse do lar e as finalidades do agrupamento em que trabalha pertencem ao Supremo Senhor, mas o homem, na conta de que lhe é próprio, é obrigado a revelar sua linha de conduta para com a família, com a casa em que se asila, com a fonte de suas atividades comuns. Naturalmente, ninguém responderá pelos outros. Todavia, cada espírito, relacionando o esforço que lhe compete, será compelido a esclarecer a sua qualidade de ação nos mesmos departamentos da realização terrestre onde foi chamado a viver.
traduzindo em miúdos, ele está dizendo que nós não temos nada a ver com a vida dos outros e temos que cuidar da nossa. Porque quando desencarnarmos, nós vamos dar conta dos nossos atos. Então, se você quer participar do sorteio desse livro, entre na nossa página do Facebook. Aliás, a Silvia já está com a mão doendo aqui de tanto anotar os nomes. Agradecemos muito pela audiência. E entre na nossa página do Facebook e diga, eu quero participar. Boa sorte. Bom, então, dando sequência à entrevista com o Edson, ele já explicou muito bem que a doutrina espírita é, sim, uma doutrina cristã. Aliás, é a base do espiritismo, a moral do Cristo, é um dos princípios fundamentais. Sendo cristã, como é que os espíritas comemoram essa data? Qual é a nossa posição diante dos festejos relativos ao Natal, Edson? O Natal, para nós espíritas, simboliza, claro, como para todos os outros cristãos, a vinda de Jesus à Terra. É óbvio que é uma data simbólica, né? Não foi exatamente no dia 25 de dezembro que Jesus nasceu, mas como não temos ideia exata desta data, nós nos apropriamos de uma data que comemoramos a vinda de Jesus à Terra. E todo este elan, toda esta espiritualidade que floresce no mês de dezembro por conta da lembrança mais viva do Cristo, também faz parte das comemorações dos espíritas que são cristãos, como nós falamos há pouco. É óbvio que, como nós falamos anteriormente, nós buscamos viver o cristianismo na sua essência, na sua essência realmente. É importante que nós busquemos também no Natal viver a essência dessa data e não apenas as coisas comerciais, como nós observamos, né? Aquela troca de presentes e cada um querendo comprar um presente mais caro que o outro. Se acaba comprometendo o ano inteiro, né? Você compra em 12 prestações e termina de pagar no próximo Natal. Então, é uma data realmente para que a gente troque emoções, troque sentimentos. Se pudermos dar um presente, é muito bom. Se não pudermos, um abraço. Mas o que realmente importa é esse sentimento de solidariedade, de harmonia, de amor, que deve viger nesta época tão importante para a Terra. Porque, como dizem os espíritos, no mês de dezembro faz-se realmente uma mudança na psicosfera do nosso planeta, envolvido pelos sentimentos que nos aproximam do Natal. Então, realmente, nós espíritas vivemos o Natal, mas procuremos vivê-lo com simplicidade, tal qual Jesus espera de todos nós. E na verdade, a gente sempre faz aquela assertiva ali, que sempre se repete, que é da gente fazer uma análise dos nossos atos, né, do ano assim, e procurarmos realmente darmos esse presente a Jesus. E qual é o presente que a gente pode dar? Que ele que é o aniversariante. Qual é o presente que nós podemos dar? É a nossa boa vontade de nos reformarmos, de colocarmos em prática os ensinamentos dele e de Kardec, né? Eu gostaria de saber do Edson também a respeito do preparo, né? Porque Jesus encarna na Terra, foi a encarnação de um espírito puro, como as informações dos espíritos superiores, o próprio governador do planeta, o espírito que participou diretamente da formação do globo terreno no seu aspecto material e no apoio às questões espirituais. Houve um preparo do mundo dos espíritos para que tudo isso acontecesse, Edson? Quando a gente fala de mundo espiritual, os espíritos são muito preparados e provavelmente, com quase certeza absoluta, houve um planejamento de muitos e muitos milênios, quem sabe até mais do que isso, para a vinda de Jesus aqui à Terra. Tanto que quando aqueles espíritos que vêm da região de Capela e migram para a Terra, Jesus os recebe e faz a promessa que estaria com eles. Então é por isso que as tradições religiosas de todos os povos esperam o Messias. Este Messias nada mais é do que o próprio Cristo, que promete, de certa forma, trazer o amparo àqueles que haviam nascido por estarem exilados da sua terra natal aqui na Terra. Então há sim um planejamento. Nós vamos observar
que naquela época as guerras diminuem. Nós vamos observar que a época de Jesus, um grupo de espíritos de escol reencarnam aqui na Terra, o próprio João Batista preparando aquela vinda do Messias, do Cristo, queria nos trazer uma nova moral, baseada, é claro, em tudo que a humanidade já havia vivido, mas apresentando um Deus que é amor, um Deus que perdoa, um Deus que é nosso Pai, não mais aquele Deus da guerra, mas um Deus que é Pai, que perdoa, que ama efetivamente os seus filhos. E esse planejamento, nós vamos ver que para Jesus deve ter sido difícil ele encarnar aqui na Terra. Como a Silvia falou, Jesus era um espírito puro. E nós sabemos, quando estudamos o Espiritismo, que os espíritos compõem o seu perispírito dos elementos existentes no globo, onde eles estarão naquele momento em visita ou encarnados. Então, quando Cristo vem à Terra, ele vai formar o seu perispírito dos fluidos mais puros que nós encontramos aqui na Terra. E, não obstante tudo isso, a Terra é um planeta atrasado. Por conseguinte, ele teve que condensar muito o seu perispírito para que ele pudesse estar vibrando, estar habitando a Terra naquele período. Então foi uma ação sacrificial, realmente, a vinda dele aqui à Terra, mas cumprindo esse planejamento que acontece até hoje. Porque nós vivemos dentro de um planejamento espiritual. Nós observamos, falávamos há pouco com a Eulécia aqui da violência na nossa cidade, nós observávamos as coisas que acontecem no mundo, mas há um planejamento. E por mais que as coisas pareçam estar fora de controle, Jesus está no leme, Jesus está nos conduzindo. E às vezes é claro que surgem aqui e acolá algumas perturbações, mas o objetivo final de todos nós é este espírito de Natal durante toda a nossa vida, né? Um espírito do cristianismo vivo em toda a nossa existência. Mas se a gente vê, a gente não temos estatística, né? Mas se nós analisarmos realmente, essas violências em proporção à humanidade é muito ínfima, né? É muito pequena. Só que se noticia, se faz aquilo tão grande que parece que o mundo está violento. Mas quando na verdade não a percentagem é mínima, né? As pessoas não pensam, mas olha o planeta todo, olha quantas cidades, quantos habitantes tem em Ponta Grossa, acho que uns 350 mil, mais ou menos, por aí. Acontece aqui, parece que a cidade está violenta. Hoje comentaram, nossa, mas a cidade fica violenta. Mas esquecem de ver o outro lado, que não é como você falou aqui, estamos passando a fase, Jesus está no comando. Só que nós sabemos que existem espíritos violentos ainda aqui, porque estão tendo a última reencarnação na Terra para ver, ou melhoram ou se desligam daqui, né? Por isso que isso acontece. Então é bom a gente esclarecer que o mundo não está violento. São poucas, a percentagem é mínima, né? E os espíritos deixam bem claro que existem muito mais homens bons, e quando Sim. eu digo homens, eu digo ser humano, não estou fazendo nenhum tipo de preconceito aqui, homem no sentido de ser humano. Existem muito mais homens bons no mundo do que homens maus, mesmo porque nós estamos passando por um planeta melhor. Os maus são ousados, né? Fazem estradalhaço, né? Fazem todo aquele processo. E o bom é tímido. Então ela está vendo uma mudança. Os bons estão começando a buscar, né, o seu espaço. Né? E não basta, como os próprios espíritos dizem, só não fazer o mal. Nós temos que fazer o bem. Nós temos que estar ativos, ajudando Jesus nessa transformação. Nós queremos agradecer os telespectadores de Ribeirão Preto, que estão prestigiando o programa Presença Espírita do interior de São Paulo. Obrigada pela audiência aí de Ribeirão, 550 quilômetros daqui de Ponta Grossa. Nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos com o terceiro bloco do programa Presença Espírita. Nós voltamos com o terceiro bloco do programa Presença Espírita. Hoje nós estamos falando a respeito de Jesus e do verdadeiro significado do Natal. E Jesus viveu ali na Palestina, andando pela Galileia, pela Judéia, passando pela Samaria, pregando para o povo, falando a respeito de Deus, de como Deus é bom, fazendo milagres. E ele era assessorado pelos seus apóstolos. Essas criaturas que rodeavam Jesus, os apóstolos, seus discípulos, eram já
seres evoluídos, eram homens simples. Como é que nós podemos encarar o trabalho dos apóstolos? Quem eram eles? Como nós falamos a princípio, existia um planejamento. Então, aqueles que viriam com Jesus eram espíritos mais preparados. Não eram espíritos puros como o próprio Jesus, mas eram espíritos já com algum grau de evolução para que pudessem levar a efeito a missão que Jesus lhes deixaria após a sua partida para o mundo espiritual. Mas nós observamos na personalidade dos apóstolos, como de qualquer um que encarna aqui na Terra, porque quando a gente encarna aqui na Terra, algumas das nossas potencialidades ficam obnubiladas pela matéria. Então nós vamos ver que, apesar da evolução dos apóstolos, que ali estavam para ajudar Jesus, eles traziam algumas dificuldades, né? Pedro era pescador, era pai de família, mas também em alguns momentos ele demonstra alguma instabilidade emocional, quando ele corta a orelha do soldado tentando defender o Cristo. Então ele trazia sim as paixões do ser humano ainda, não num grau, né, de animalidade ou num grau superlativo, mas ainda trazia alguma característica da imperfeição de todos nós. Nós vamos ver, por exemplo, João, né, o apóstolo que Jesus tinha um carinho muito especial, novo, né, com uma idade de 21 anos, se não me engano, com toda a inexperiência da juventude, sem saber o que fazer, meio perdido. Nós vamos ver o próprio Pedro também negando Cristo, né, com medo de ser preso, de ser morto como Jesus estava sendo. Nós vamos observar Tiago, também com alguns preconceitos do próprio judaísmo. Então, aqueles discípulos, eles traziam as imperfeições do ser humano, mas eram espíritos com um grau de evolução superior à média que vivia aquela época. E é interessante notar que de todos os apóstolos, o mais capacitado, aquele que realmente, se fosse numa entrevista de emprego, iria ser contratado, era Judas. Porque Judas, ele era instruído, ele era alguém com capacidade de lidar com o dinheiro, porque ele era o tesoureiro do grupo. Então, realmente, era o mais preparado do ponto de vista intelectual, e acaba ele sendo mesmo envolvido pelos seus próprios medos, pelas suas próprias paixões, e trai o Cristo. Então, nós vamos ver aí uma contradição, mas Judas realmente tem essa missão junto de Jesus e acaba se perdendo, tentando de alguma forma fazer com que aquilo acontecesse, que Jesus despertasse para aquele Jesus guerreiro, aquele Jesus revolucionário, mas o seu intento acaba não dando certo e ele depois comete o suicídio. Então Judas também era um espírito missionário vindo junto de Jesus para secundar a sua missão. E que deve estar esses mais de 2000 anos passados, deve ter evoluído, abraçado outras tarefas, como no livro que nós tanto falamos aqui no Brasil, Coração do Mundo, que ele foi convidado por Jesus depois para assumir tarefas, e a gente malha o Judas na Sexta-feira Santa, né? Eu acho isso um crime, né? Porque a gente um crime, realmente a palavra é um crime. A gente está... na verdade, ele era um missionário de Jesus. Então, a gente está fazendo com que ele relembre aquele ato durante tanto tempo depois. Então, quando a gente faz isso, a gente acaba não perdoando, né, um ato que ele cometeu há mais de 2000 anos. Bom, qual é o principal ponto, Edson, que nós devemos destacar da missão do Cristo? Jesus fez muitas coisas, Jesus falou muitas coisas, e tudo isso é muito importante, né, esse ensinamento moral de Jesus que está contido nos evangelhos, e que Kardec vai desdobrar depois quando ele faz a análise dos pontos morais no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas é importante, como nós falamos há pouco, logo após a desencarnação de Jesus, os apóstolos ficaram completamente perdidos, sem saber o que fazer, né? Sem saber para onde ir, o que iria acontecer. O Cristo estava morto. Então tudo aquilo que eles acreditavam desmoronou, porque eles esperavam que Jesus fosse fazer algo mais, apesar de Jesus dar notícias de que ele iria ser sacrificado. Então, o chão dos apóstolos sumiu. E naquele contexto todo, o que eles iriam fazer? É aí que surge realmente algo que vai fazer com que todo
aquela preparação que Jesus havia feito anteriormente surtisse efeito. Jesus reaparece no seu corpo espiritual aos discípulos. É o que nós chamamos de ressurreição, né? Que não é voltar com o corpo físico, mas ele se materializa através do seu perispírito e aparece aos apóstolos. Então, este momento é a prova definitiva da sobrevivência do Espírito. Tudo aquilo que Jesus falou, o meu reino não é deste mundo, ali ele comprova. Se nós tirássemos este momento da ressurreição, entre aspas, de Jesus, todos os ensinamentos de Jesus talvez se perdessem, porque não teriam essa chancela da imortalidade da alma. Não teria dado aos apóstolos, aos seus discípulos, a certeza da sobrevivência. E é a partir dali que eles despertam, inclusive através de fenômenos mediúnicos extraordinários, despertam para a sua missão. E saem pregar pelo mundo todo. Alguns ficam em Jerusalém, outros vão para outras paragens da região conhecida à época, levando a boa nova de que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então é neste momento que nós vamos ter a afirmação da missão que Jesus veio trazer a todos nós aqui na Terra. Nós estamos vivendo em pleno século XXI, ano de 2019, já a gente achava que nem ia chegar nisso, que acabava o mundo 2000, no ano de 2012 depois. Já era para ter acabado diversas vezes, né? Então eu vou perguntar para o Edson e para a Eulécia também, o que nós podemos esperar do Natal de 2019? Natal de 2019. Acho que a gente tem que esperar aquilo que a doutrina espírita nos propõe. A Eulécia falou, né, de que Natal é aquele momento da gente fazer um balanço, né? Então a gente tem que ver realmente o que nós fizemos neste ano. E com sinceridade, porque a gente é muito camarada, é muito amigo de si mesmo. Isso, então a gente ameniza as nossas diferenças, as nossas dificuldades. Mas colocar realmente em pratos limpos aquilo que nós fizemos. E ver o que nós erramos. Ver o que precisamos mudar. Fazer esse exame de consciência para que em 2020 nós sejamos melhores do que 2019. Eu sempre digo que nós temos que perguntar o que a doutrina espírita fez por nossa vida. Porque a gente se diz espírita, coloca o rótulo, eu sou espírita. Mas no dia a dia, isso fez diferença? Porque se não fez, de nada adianta. Se o fato de eu ser cristão, de eu acreditar que Jesus reapareceu em seu corpo espiritual, mudou alguma coisa em mim? Eu sou uma pessoa melhor por conta disso? Se não sou, de nada adiantou. Então é importante esse balanço do que nós fizemos e a criação de propostas para que no ano seguinte nós possamos ser melhores do que fomos. Na verdade, é isso que nós esperamos, é ter esperança. Eu sou uma pessoa assim, de muita fé, de muita esperança, e que não aceita o não, nem que o mundo está ruim, porque na verdade a gente procura ver o melhor. E como nós sabemos que o Natal é uma época de reflexão, de mudança, de procura de mudanças de atos, a gente não tem que pôr isso, na verdade, nós somos aquilo que pensamos. E se nós queremos mudar, nós temos que ter o propósito de mudar. Bom, é o nascimento de Jesus, comemora-se aqui na Terra o nascimento de Jesus, e sabemos que na verdade não foi esse dia, mas é importante ter um dia para simbolizar esse nascimento, porque a psicosfera da humanidade fica melhor, as pessoas já pensam em Natal, e acredito que tem muita gente também pensando em mudanças íntimas, não apenas, como já comentou aqui o Edson, não apenas aquela época de dar presentes. É bom ganhar presente, quem que não gosta de ganhar presente? Mas dar um abraço, dar uma flor, né? Não importa o valor, não se comprometer por o ano inteiro para comprar os presentes, né? Então o Natal representa para nós, espírita, aquela época que mais tempo nós ficamos assim reflexionando sobre os ensinamentos de Jesus e vendo que realmente aquilo nos atingiu. E vou repetir o que o Edson falou, examinar o que o Espiritismo fez na minha vida. Se mudou. Será que eu mudei meu comportamento? Porque não adianta rótulo.
Não é pelo rótulo da sua religião, da sua crença, que você vai ser absolvido, condenado lá em cima, que não existe esse julgamento, mas é só para ilustrar. Então, é realmente o que nós mudamos de dentro. E essa viagem que a Silvia falou, que eu fiz com o Dr. Haroldo Dias Dutra, ele fazia os seus comentários. E ele sempre dizia a todos, nós saímos, vamos visitar as ruínas, vamos fazer nossas comprinhas, tem horário que nós fizemos evangelhos, as explanações dele no local. Ele fala assim, vocês vão ver a diferença, como vocês vão mudar a hora que chegarem em casa, a mudança de vocês. Porque nós ficamos todos esses 20 dias nessa psicosfera religiosa, junto com outras pessoas, não foi um local segregado, não. Então, realmente eu agora que voltei já uns 15 dias, eu estou notando a diferença em mim. Então, se você com esse comportamento que fica um pouco de turismo, muda a pessoa, imagine você pensando na sua casa, na paz da tua tranquilidade, dos teus momentos de meditação, com esse propósito de mudança. Todos podem mudar de comportamento. Vamos fazer um intervalo, agora o último intervalo, ainda dá tempo de você mandar, nós tivemos mais de 50, eu vou contar aqui quantas participações nós tivemos, tudo isso concorrendo ao livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier. Um breve intervalo agora e nós já voltamos. Nós voltamos com o último bloco do programa Presença Espírita, hoje recebendo Edson Varros, falando sobre Jesus, o verdadeiro sentido da comemoração do Natal. E a pergunta que chegou para o Edson é a seguinte: 30% aproximadamente da população do planeta Terra é cristã. Então nós temos muita gente que conhece o Cristo, mas não dá a ele a importância que nós damos, encara Jesus como um profeta apenas, como Elias, Jeremias. Outros não conhecem o Cristo. E se a mensagem cristã causa esse efeito em nós de mudança íntima e de progresso espiritual, ela deve alcançar a todos, nós acreditamos nisso, porque todos somos filhos de Deus. Então, essa pergunta que eu gostaria de fazer para o Edson: a mensagem cristã chegará a todos os recantos do mundo e atingirá os 7 bilhões, quem sabe, daqui a um tempo, muito mais habitantes do nosso planeta? Se nós observarmos a história da humanidade, desde que o homem expressou o primeiro pensamento contínuo, ou seja, desde que ele deixou a animalidade, nós vamos ver que missionários encarnaram aqui na Terra trazendo diversas partes da verdade. Então nós falávamos de Confúcio, né, Lécia? Nós falávamos de Sócrates, nós falávamos do hinduísmo, de Maomé, e tantos outros que vieram aqui à Terra e trouxeram parte desta verdade. E são, na verdade, esses missionários enviados do próprio Cristo. Porque o Cristo, com um grupo de espíritos puros, são aqueles que coordenam, que governam o nosso planeta. Então eles deliberam lá nas suas reuniões, fulano vai reencarnar na Terra e vai atender uma determinada região, um determinado povo, com alguns conceitos religiosos que farão com que aquele grupo avance em moralidade. Então, desse ponto de vista, todas as religiões que pregam o bem vêm de Jesus. Todas elas têm a sua constituição, têm os seus ensinamentos baseados em Jesus. As falhas, inclusive no cristianismo, que acontecem, são por conta nossa. É nós que introduzimos o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa vaidade, que modificamos os conceitos de Jesus inseridos em cada uma dessas religiões. Portanto, as falhas são nossas. Então, do ponto de vista de todos sermos cristãos, falamos mais uma vez de rótulo, Silvia, rótulo cristão na Terra, isso provavelmente não acontecerá, pelo menos não num momento próximo. Mas todos nós aqui na Terra viveremos sim a moral cristã, porque ela é universal. Realmente você falou é universal.
como você falou de Confúcio, de Maomé e outros profetas que trouxeram outras religiões com bons conhecimentos, boas instruções assim para as pessoas. Então, a gente analisando tudo isso aqui, será que um dia nós vamos ter uma linguagem universal, não falando em Esperanto, vai ter uma linguagem assim universal em que as pessoas possam se entender? Mesmo cada uma falando línguas diferentes, será que existe alguma maneira de se comunicarem? Hoje tem o celular, né? Que você fala no não, celular. Não estou falando do celular, tem que traduzir também no celular. Hoje tem o WhatsApp, né? Daí pega lá e chama o Google para traduzir. Mas existe uma linguagem que é a linguagem do próprio Cristo, porque ensinam-nos os Espíritos que a linguagem do pensamento é que acontece no mundo espiritual. Então lá eles não articulam a palavra, principalmente os planos mais elevados da vida. Então Jesus quer falar com os seus emissários, ele não precisa falar através de um aparelho fonador. Ele pensa e esse pensamento irradia-se àqueles que ele quer atingir. E esta linguagem, Olécia, é aquilo que nós chamamos a linguagem do amor. A linguagem universal, que é a linguagem que une desde de dois átomos para formar uma molécula, até as criaturas que vão viver depois como Jesus vive com esses seus companheiros, coordenando mundos, sistemas, galáxias, universos. Então tudo no universo é amor, e esta é a linguagem universal. Quando todos os povos aprenderem a amar-se, sem nenhuma fronteira, claro que física haverá, mas nenhuma fronteira de coração realmente... Preconceitos, né? Exatamente. Nós teremos um mundo de paz. Um mundo onde nós poderemos ir para qualquer lugar sem medo, sem nenhum receio do que pode nos acontecer, porque bastará um sorriso e um pensamento positivo para que nós nos entendamos. É só nós imaginarmos que Jesus, com a sua presença, ele apaziguava a todos. Inclusive perguntamos para o Haroldo como que Jesus estava ali no monte, sem nenhum recursos que nós temos hoje. Como que as pessoas lá no fundo, longe, ao ar livre, entendiam a sua palavra, né? Então, é essa a linguagem realmente. A linguagem do amor que ele transmitia lá e que as pessoas acabavam entendendo o que ele estava falando como um fenômeno que aconteceu numa palestra do Divaldo na Europa, em que o tradutor não estava assim traduzindo ao pé da letra, ele estava meio se equivocando nas traduções da palestra dele, e a Joana de Anjos falou, continue a falar. E a plateia entendeu exatamente, mesmo ele falando em português, não sei se era na Inglaterra ou na França, a plateia entendeu a linguagem. Então é um fenômeno que fala, milagre, não existe milagre, né? É que nós somos muito pequenininhos ainda, não temos condições de entender tudo isso, como funciona, né? Ainda vai chegar um dia que a gente vai entender. E tem, em relação a essa pergunta, se a mensagem cristã chegará a todos, no livro Emmanuel, da psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, que conta um pouco a história das religiões, o Espírito Emmanuel nos diz que o Espírito da Verdade, que é o Cristo e os seus assessores, ele se manifesta em todos os lugares. Então, o Espírito da Verdade se manifesta em todos os lugares. A questão das religiões somos nós que fazemos, né? De acordo com o nosso gosto, com o nosso entendimento. Cada um forma os seus núcleos religiosos. Necessidades, né? Porque às vezes a pessoa precisa mais de algum material que a liga ao divino, outra precisa mais de uma expressão de arte para se ligar ao divino, e outros através apenas do pensamento. Então, cada um de nós está vivendo um momento que precisa de algo para ser ligado ao divino. E este algo que nos liga às diversas filosofias religiosas. E poderia nem existir e ser só uma crença só, né? Então, o Espírito da Verdade e Deus não seria injusto a ponto de impedir que uma mensagem de magnitude tão grande chegasse a todos os seus filhos. Mais uma pergunta. Quais as consequências morais da vinda do Cristo no espírito humano? Se nós formos ver os povos na Terra antes de Jesus, nós vamos ver que o que prevalecia era a barbárie, né? Os povos conquistavam uns aos outros. De repente, uma nação que estava com maior poderio de exércitos vencia a outra, ia lá, matava todo mundo. Então, o mundo vivia num completo caos de guerra e sangue.
Como eu falei, quando Jesus vem à Terra, há um momento de paz, né? O Império Romano estava ali meio que governando toda aquela região, então havia, dentro do possível, um pouco mais de paz. E essa mensagem de Jesus, ela vem retirar aquela ideia da violência, aquela ideia do próprio Deus vingativo, do Deus que punia aqueles que não acreditavam nele, que não eram do povo judeu, aquele Deus que mandava sacrificar o filho desobediente ou punir a mulher adúltera. Então Jesus vem fazer uma nova proposta. Uma proposta de uma moral onde nós vamos observar Deus como um pai. É claro que o pai, muitas vezes, deve ser austero, deve ser... ter pulso firme com seus filhos, para que eles tenham um futuro promissor. Então, Deus, muitas vezes, através da lei de causa e efeito, impõe algumas restrições para que nós não continuemos a errar. Então, a nossa consciência nos cobra os nossos erros e as nossas limitações surgem quando essa lei de causa e efeito vem cobrar os erros do passado. Mas Deus, acima de tudo isso, é um Deus de amor. Um Deus que quer que nós sejamos felizes, porque a destinação, o destino de todos nós é a felicidade. Então Jesus vem trazer essa moral, que é a moral da felicidade, do amor, retirando aquele Deus antigo, o Deus dos exércitos, para trazer o Deus do amor, o Deus da paz. Bom, nessa época natalina que nós estamos vivendo, nós começamos já a viver em novembro, tudo isso... naturalmente nós fazemos uma evocação a Jesus, né? A gente vive evocando ele o ano inteiro, né? Nas nossas dificuldades, mas nessa época a evocação é um pouco diferente, é uma coisa saudosista. Isso, Edson, esse pensamento, essa ligação, traz Jesus mais próximo de nós no Natal? Ele atende mais os nossos pedidos? Como a Lécia disse, né? Jesus exprime-se através do pensamento, né? Então ele falando à multidão lá e a multidão captando o seu pensamento, as suas vibrações. E ele não precisa estar fisicamente, se podemos usar esse termo, aqui na Terra, mas ele está mais presente, é claro, em pensamento. Porque o que nos liga ao divino ou aos espíritos superiores é o pensamento. Então se eu penso em Deus, esse meu pensamento me aproxima de Deus. Se eu penso em Jesus, esse meu pensamento me aproxima de Jesus. Por conseguinte, ele também vai estar mais próximo de mim. E é claro que a gente só busca Jesus na hora do desespero, durante o ano. Então, é importante que nós busquemos Jesus com um sentimento de paz, de harmonia, de amor. Buscando, não aquele Jesus, me ajude pelo amor de Deus, mas aquele Jesus, eu quero te sentir. Esse momento eu gostaria de ter você perto de mim. Esse momento eu gostaria de sentir a tua paz, aquela paz que você disse um dia, minha paz vos dou. Então realmente é importante que nós façamos esse contato com o Cristo nesse momento tão especial para a humanidade, buscando a sua presença amiga junto de nós. E nos propiciemos o prazer de senti-lo em nossos corações. E uma coisa muito forte nessa época são os símbolos, né? É uma das épocas mais prazerosas dentro do nosso lar, quando nós preparamos a casa para esse momento de Natal. Qual que é a importância do símbolo que a gente usa tanto ainda, essa materialização dos nossos sentimentos? Veja, o ideal seria que a gente fizesse isso que eu falei, que a gente se ligasse ao Cristo em pensamento. Mas muitas vezes nós precisamos de um ícone exterior para nos ligarmos ao interior, para nos aproximarmos de Jesus. Então, sem nenhum preconceito contra os símbolos, não há nenhum mal em usá-los. É claro que guardados as devidos exageros, proporções, né? Mas eles podem sim nos ajudar a fazer essa ligação com Jesus. Mas como eu disse, o ideal é que realmente a gente busque essa ligação de coração, né? Essa ligação de amor, de sentimento, efetivamente. E os símbolos, é claro, é como a gente vai receber uma visita, né? Quando chega uma visita em casa, a gente arruma a casa, coloca uma flor. E os símbolos são esta exteriorização do sentimento de alegria
pelo Cristo vir nos visitar através do seu pensamento. Porque tem muitas pessoas que realmente eles preparam, fazem toda aquela decoração de Natal. Tem pessoas que a casa inteirinha, até o banheiro, tem todo o enfeite de Natal. E com esse sentimento, porque é aniversariante para esperar Jesus, é uma maneira assim de... E fica bonito, né? Sem exageros. Os familiares vêm nos visitar. Os familiares também, vêm nos visitar, você ter um enfeite de Natal, você deixa realmente a casa bonita. É um símbolo que fica decorativo, na verdade, né? Não é porque está o presépio é que Jesus vai estar lá. Às vezes a pessoa tem o seu presépiozinho assim, mas é questão de decoração, de lembrança de Jesus. Às vezes tem crianças na família pequenas, né? Para explicar, ele vendo ali aquela manjedoura, ele vai entender melhor. Então, realmente, não que seja importante, mas tem a sua validade também, né? Você ter sempre que não esquecendo do aniversariante. Falando desde cedo para as nossas crianças isso, né? Que há algo maior em torno de tudo isso, que a gente começa em novembro. Por Jesus no Natal, isso, né? Tem Por Jesus, não esquecer não, Papai Noel. Bom, então agora nós vamos para o sorteio do livro Caminho, Verdade e Vida. Vamos pedir para o nosso convidado. Tem bastante papel. Tem bastante hoje. Hoje tem muita gente concorrendo. Vamos ver se é a sua letra. Então, quem ganhou o livro foi o Márcio Giovannoni, um dos últimos participantes aqui do programa Presença Espírita. É o último participante, que participou há 40 minutos que ele participou. Então, ele participou no começo do programa, mas foi o último aqui da nossa lista. Então, nós queremos agradecer a você, Edson, pela participação durante todo o ano de 2019. Lécia, semana que vem estaremos aqui no último programa de 2019. Agradecemos pela participação de todos. Onde vai ser deixado o livro, Lécia? Pode procurar o livro, bem lembrado. Onde é que vai pegar o livro? É na livraria Mundo Espírita, no Shopping Antártica, entrada pela Santos Dumont. Tenham todos uma excelente semana, fiquem com Deus e até o próximo programa. Boa noite.